dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Cadáveres, e diz assim: Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Mateus 24, 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaz, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáver ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele faz aqui uma reflexão sobre as palavras de Mateus, palavras de Jesus narradas por Mateus. Nessas palavras, o mestre faz uma analogia com as coisas mortas, ou seja, os cadáveres, e a escuridão putrefata que carregamos dentro de nós. É, na realidade, uma advertência das mais severas, uma vez que quem de nós pode dizer que não tem lá os seus fantasmas, que não tem lá os seus vícios, que não tem lá as suas ideias preconcebidas, que não tem lá um apego às coisas da matéria? Todos nós, infelizmente. E quando nós não nos abrimos à luz espiritual, ou seja, os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos da espiritualidade, que faz com que nós, aos poucos, nós vamos limpando essas matérias putrefatas que nos induzem a erros, que nos enclausuram na tristeza, na agonia, trocando tudo isso pela serenidade, pelo equilíbrio, pela paz, pela alegria e pela esperança. Porque todos aqueles que vivem daquelas coisas que têm ainda dentro de si e não se modifica, está condenado a permanecer
vigiando os cadáveres que carrega dentro de si. Quando Jesus fala dos cadáveres, ele não se refere ao corpo físico, mas sim às atitudes danosas que nós carregamos dentro de nós. Porque o entendimento acerca das coisas do Espírito é que nos liberta ou nos escraviza. Há ainda entre nós muitos que acreditam que o corpo somos nós e não o Espírito. Não acreditam que o Espírito é o comandante e que o corpo é apenas um acessório para que nós possamos nos manifestar nesse mundo da matéria. Chegando-se a essa conclusão, então nós damos de cara com a necessidade de nos melhorarmos, uma vez que fica patente que nós não somos daqui. Porque esse corpo que nós temos, ele vai ser devolvido à terra. E nós, enquanto espíritos eternos que somos, continuaremos na nossa jornada. Contudo, ao continuar nessa jornada, nós estaremos levando junto a nós as consequências das nossas atitudes. Nós levamos junto a nós toda aquela corte de sentimentos, de pensamentos, de ideias que contribuem para que nós fiquemos apegados às coisas que não nos elevam, que nos prendem aqui embaixo. E quando nós dizemos aqui embaixo, é literalmente aqui embaixo. Mesmo porque as faixas vibratórias que compõem o mundo espiritual, quanto mais elevado o espírito é, mais alta é a faixa. Quanto menos elevado o espírito é, mais baixa são as faixas. Assim, quando nós desencarnamos com as ideias antigas, sem rejuvenescê-las, sem iluminá-las, sem transformá-las em aprendizado, em crescimento, nós estaremos voltando para aquela faixa antiga nossa. Que, por certo, nós nos lembraremos lá da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza. Mesmo porque nós carregamos isso dentro de nós. Às vezes é comum se dizer, desse mundo não se leva nada. Leva sim. Leva todo o bem e todo o mal que nós fizermos. Os sentimentos do bem que nós, porventura, carregamos dentro de nós, são o passaporte para os momentos e situações mais felizes. E os pensamentos e emoções que nós carregamos do mal, do atraso, são âncoras que nos prendem aqui no fundo. Então está sempre na nossa mão limparmos os cadáveres que temos dentro de nós, transformarmos as atitudes antigas em atitudes novas, transformarmos os nossos momentos em momentos de elevação espiritual. Crescer faz parte do nosso entendimento, faz parte da nossa experiência corpórea. Nós aqui estamos exatamente para isso. O mundo é uma escola. O mundo material é uma escola. E assim, se nós viemos aqui para aprender e não aprendemos, obviamente que nós não vamos merecer o galardão da colação de grau, como se diz. E não será ninguém que nos apontará o dedo e dizer, você merece, você não merece. Seremos nós mesmos. Porque quem mais do que nós sabe que nós erramos? Quem mais do que nós sabe que nós trilhamos um caminho errado? Porque nos apresentam a verdade. O caminho certo é esse. Se nós não estamos naquele caminho certo,
obviamente nós estamos no caminho errado. E quem apresenta esse caminho certo? Aquele que veio aqui nos demonstrar como viver com amor, com sobriedade, com responsabilidade, com equilíbrio, mas, sobretudo, com caridade ao nosso próximo. Porque o amor ao nosso próximo é a bússola que deveria nos guiar. E quando nós temos ainda o egoísmo, nós temos ainda o orgulho, nós temos ainda a vaidade, nós temos ainda toda essa corte subjacente desses vícios, nós não conseguiríamos nos elevar. Esses são os cadáveres aos quais Jesus se refere. Quando nós conseguirmos vencer isso, quando nós conseguirmos nos livrarmos disso, o pântano que existe dentro de nós será substituído por um campo florido. Aí sim, nós com certeza estaremos no caminho da elevação espiritual, porque, em verdade, somos nós que somos os responsáveis pelo nosso bem-estar e pelo nosso mal-estar, tanto aqui no plano material como lá no mundo espiritual. A compaixão e o amor ao nosso próximo faz com que nós afinemos as fibras do nosso íntimo para que elas vibrem em uníssono com a vontade de Deus. Já o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tudo mais são as vibrações que nos compactuam ou nos assemelham às vibrações do baixo astral. Assim, meus irmãos, lembremos de que sempre haverá coisas dentro de nós para ser limpa, para ser transformada, para ser modificada. E, a partir desse entendimento, começa o trabalho. Nós não vamos conseguir fazer isso da noite para o dia. Tem aqueles que acreditam que chegar na frente do espelho e se declarar: eu sou um novo homem, eu nasci de novo. Seria espetacular se fosse assim. Mas não é. Mesmo porque os vícios antigos, as coisas antigas estão lá encalacrados e devem ser substituídos pela bondade e pelo amor ao próximo. Se isso não acontecer, nada se modificará. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça, para que possamos vencer a nós mesmos e nos transformarmos, sepultando os cadáveres antigos e iluminando os campos floridos dentro de nós. E também, não custa lembrar, vamos elevar sempre em nossas mentes uma prece aos nossos irmãos que sofrem com a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Que os nossos corações possam vibrar de forma fraterna e amorosa, enviando boas energias para que eles possam suportar esses momentos de duras provações por que passam. Que Jesus os ilumine, os conforte, os ampare. Que assim seja.